Boa noite, gente linda. Nós vamos para Mateus hoje. Vamos sair lá do último que da última vez foi João, que é o último evangelista, né? E nós vamos para o primeiro, que é Mateus. Gosto demais desses dois. Meu preferido é João. Capítulo 5, versículo 40, 41, 42. Só 3 versículos. Porque hoje a gente está com vontade de falar, sabe de quê? Apegos e desapegos. Lá no Evangelho de Mateus, nos 3 versículos, Jesus nos ensina a desapegar. No versículo 40, ele vai dizer assim: ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Naquela época de Jesus, a roupa dos homens era chamada de vestido. Era aquelas túnicas, né, compridas que o povo judeu usava e muitos ainda usam. Então ele está querendo dizer, se alguém quiser pleitear, o que é? Exigir, tirar, roubar, brigar por causa do teu vestido, larga também a capa. O povo judeu usava muita capa porque o clima de lá era muito incerto, não sei nos dias de hoje. Ora, era muito quente, que é um clima de deserto, mas à noite fazia muito frio, então era muito comum levar uma capa, levar um manto. E cada etnia tinha uma cor de manto, viu? Ainda tem até hoje as cores da Palestina, as cores de Israel, né? Cada etnia, cada lugar daquele ali, Samaria ou Samária, né? Tinha uma cor. Então, se alguém está querendo tirar o teu vestido, arrancar o teu vestido, pleitear, brigar com você pelo teu vestido, dá também a capa. Briga não. Entrega para o outro. Desapega. Inclusive, isso vai provocar com que a gente preserve a vida. Porque já que o outro, ele está pleiteando, brigando, arrancando o vestido, pode ser até que ele nos mate. É o que está acontecendo muito nos dias de hoje, né? Matar uma pessoa por causa de um tênis, um chinelo, uma bobagem de um dinheiro, matar por causa de um carro, matar por causa de um cargo, matar por causa de até besteira. Então Jesus está nos ensinando a sermos serenos nesse momento. O que é sereno? Ah, você quer? Toma, leva a capa também. Então, nós vamos ser o quê? Nós vamos pairar com altruísmo acima daquele que está nos obrigando. Nós vamos mostrar para ele que eu não quero brigar. Você quer meu vestido? Você está precisando? Leva ele, leva a capa junto. No versículo seguinte, que é o 41, Jesus vai nos dizer: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Alguém está te obrigando a caminhar 10 quilômetros. Gente, eu fiz esse estudo outro dia mesmo, mas eu esqueci quanto que é 1 milha. Não é muito, não. Alguém está te obrigando a caminhar 10 quilômetros com ele. Jesus está dizendo, dobre a caminhada, caminhe 20. Vai com ele o dobro da caminhada. Por quê? Desapega e não briga. Amansa teu coração. Equilibra teu sentimento e caminha junto. É difícil? É. Mas isso é desapego também. Nós fizemos há pouco dia também o quê? Que o ódio une, o amor liberta. E quando a gente ama, a gente se liberta dessas agressividades. A gente não tem aquela intenção de jogar bomba no país do outro. Aí o outro, se me jogar bomba, eu vou jogar bomba. E essa guerra nunca acaba. Um joga bomba de lá, outro joga bomba de cá.
e o planeta sofre, e as crianças e os civis, que não tem nada a ver com guerra, sofrem com isso. Então, por essa questão de não ter a humildade, sim, ele um dos versículos aqui, ele diz para não resistir ao mal. Se alguém te bater numa face, dê a outra também. Briga não. Quando Jesus vem falar de paz, não é essa palavra tão gritada, eu quero paz. A paz é difícil. Ela não é fácil. Porque o que é fácil é lascar logo um tapa no outro, é brigar, sair rolando pela rua por causa de uma fechada no sinal, no trânsito, por causa de um palavrão que o outro falou. Fica calmo, fica pairando acima dessas questiúnculas. Não entra nisso, não. Cala. Eu já vi briga no trânsito, porque eu já dirigi muito. Hoje eu não dirijo mais. Eu já vi briga no trânsito por causa de umas bobagens. Uma bobagem. O indivíduo desce enfurecido do carro, o outro também começa a brigar. Aí, se um tem um canivete, se um tem uma faca, se um tem uma arma, pronto, vai lá e mata. Então Jesus está dizendo, faz isso não. Seja manso. O outro vai ficar tão sem graça que ele vai se afastar. Isso é energético. Se eu entro de igualdade com o outro, eu me equiparo à violência do outro. Jesus está nos ensinando a fazer o contrário. Quer meu vestido? Leva minha capa também. Quer que eu te caminhe com você, que está me ofendendo, que está me machucando, 1 milha? Eu vou caminhar 2. 10 quilômetros, eu vou caminhar 20. Então, quando a gente faz isso, a gente evita esses ódios. Aliás, nós estamos tendo um grande exemplo aqui no Brasil, né, gente? Por causa da paz, por causa da mansuetude, não conseguiram explodir uma bomba aqui dentro, porque tá tudo armado para fazer. Mas tem gente aqui que não quer. Não aceita, mas não fala que vai revidar, que vai brigar, que vai jogar bomba também no outro. São os exemplos. Você vê, às vezes a criança, ela prefere ir para um cantinho chorar do que brigar com o coleguinha que bateu nela. Quantas vezes a gente, já ouviu falar em engolir o sapo? Engolir o sapo deve ser a coisa pior que existe no mundo, porque ele é áspero, tem aquelas garrinha, aquelas mãozinhas cheias de garra, né? Ele é todo caracachento. Você imagina o que é engolir um sapo. E quantas vezes a gente tem que engolir o sapo, porque vai ficar tudo bem, ninguém vai querer brigar. E mais adiante, essa é mais difícil ainda. Esse aqui é o versículo 42, é o último, tá? Dá a quem te pedir. E não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Dá a quem te pedir. Qualquer pessoa que chegar perto de você e pedir um dinheiro, uma roupa, um calçado, um dinheiro para pagar uma conta, um remédio, uma comida, dá a quem te pedir. Ou seja, não julga primeiro. Ele tá maltrapilho, ele tá mal cheiroso, o pezinho tá cascorento, tá com cheiro de cachaça, ou tá usando droga, tá usando crack. Crack cheira? Não sei, gente. Cheira, fuma ou bebe? Acho que cheira, né? Fulano tá usando isso, tá usando aquilo, é vagabundo, não trabalha. Jesus, ele colocou assim, dá a quem te pedir, ponto. Te pediu, enfia a mão como... Eu gosto demais de assistir um evangélico, que ele fala, enfia a mão no bolso mesmo que tem escorpião, tira o dinheiro e dá.
Está te pedindo? Ele está necessitado? Está com fome? Está com frio? Tem feito tanto frio aqui na nossa Minas Gerais, né? Eu moro em Juiz de Fora. É a cidade daquele negócio mesmo. Então, eu sempre entro para política, né? Vocês já viram? Eu adoro política, adoro. Dá a quem te pedir. E não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Quantas vezes um parente nos procura pedindo um empréstimo, gente? Tá com uma conta de luz para pagar, de água, um aluguel vencido. Empresta, se você tem. Nós ainda não confiamos na física quântica, que tudo aquilo que sai da gente volta pra gente. Tudo. Seja para o mal, seja para o bem. Experimenta. Experimenta. Se alguém te pedir um dinheirinho emprestado, vai com coração aberto, coração bom e empresta. Você vai ver que o outro vai te devolver. Alguém vai te devolver. Porque todo o universo, ele se movimenta através dessas energias. A energia do amor é poderosa. Às vezes aquele parente não vai te pagar, mas alguém vai te recompensar. De alguma forma você vai receber. Pode ter certeza disso. Então, não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Você tem. Você tem um quilinho de algum mantimento? A pessoa está lhe pedindo, você tem. Dá um mantimento para ela. Dá um quilinho para ela. Dá um dinheirinho para ela. Vai voltar. Gente, não duvida disso não. É a lei do retorno. Outro dia nós falamos do bumerangue. Você joga o bumerangue, ele vem, eu não sei explicar isso. Ele volta fazendo um movimento e vem na nossa mão. Vai lá observar alguém que sabe brincar com o bumerangue. Essa lei é um bumerangue. Tudo aquilo que a gente faz, de bem ou de mal. E quando Jesus está mandando largar a capa também, e aquele que vai te pedir você deve dar, e aquele que pedir emprestado você deve emprestar, ele está usando a física. É a lei do retorno. Vai retornar para sua mão de alguma forma. Todo mundo fala tanto em prosperidade, prosperidade, mas não enfia a mão no escorpião, como diz o... Como é que ele chama? Aquias. Ele chama Aquias Santarém. Adoro ouvir o Aquias. Ele chama o bolso fechado de escorpião. Enfia a mão no escorpião e dá. Só que lá ele tá pedindo, é para a live dele, é para a igreja dele. Né? Aqui eu estou falando daquele que não tem, que está precisando de um empréstimo. Aquele que está de mão estendida pedindo. E essa questão do desapego, quando nós começamos a desapegar, eu só estou com esse trocado aqui na carteira, mas eu vou dar. Eu só estou com esses quilinhos aqui na minha despensa, mas eu vou dar esse quilinho aqui. Isso chama desapego. E a gente vai desapegando de outras coisas, de moda. A gente vai desapegando dessas nossas viciações do dia a dia. A gente vai desapegando de família. A gente vai desapegando daquelas situações que nos prendem. E aí eu vou encerrar contando uma história de uma rainha. Gente, essa história é verdadeira, tá? Existe uma rainha, não cabe aqui falar o nome dela, tá? Mas tão rica, tão rica, tão rica, com um palácio tão suntuoso. E ela mandou fazer para ela um trono de ouro maciço. O trono dela, onde ela sentava, os braços, o encosto, o assento, os pés do trono, era tudo trabalhado em ouro. Aquele trabalho de rococó, tudo ele maravilhoso, tudo em ouro. Era tão
pesado que ele não podia ser trocado de lugar. Ele tinha que ficar num lugar só. Porque para trocar ele de lugar precisava de guindaste até. Nem sei se naquela época dela tinha guindaste. Então, ela vivia sentada ali. Um dia, essa rainha, como todos nós, ela desencarnou. Ela deixou a carne. Aí lá os ministros, família, príncipe, o que vão fazer com o trono? O que vai fazer com o trono? E ninguém vai poder comprar esse trono, porque é todo em ouro maciço, é caríssimo. Sabe o que nós vamos fazer? Isso depois de muito tempo, tá? Nós vamos doar esse trono para o museu. A gente põe lá uma placa a quem esse trono pertenceu e nós vamos deixar no museu em homenagem à rainha, a esta rainha. Levaram como de sacrifício, guindaste, cordas para puxar, levaram para o tal do museu famoso. O que aconteceu? Todo mundo que passava, né, em frente ao trono, nesse museu, aberto ao público, com aquelas cordinhas que cercam, né, para a pessoa não tocar, não querer sentar, tudo tem umas cordinhas cercando. Todo mundo que passava ali sentia um mal-estar, saía até correndo dali. Mas um mal-estar assim de faltar o ar. Ninguém gostava de ficar perto olhando aquele trono, não. Passaram-se 300 anos. Gente, 3 séculos. Passaram-se 300 anos até que alguém do mundo espiritual, esses trabalhadores do mundo maior, conseguiram fazer o quê? Tirar ela de sentada no trono. Ela sentava naquele trono fora do corpo depois da morte, gente. Já falei com vocês do corpo espiritual, o corpo celeste, o corpo incorruptível. Ela tinha corpo. Para ela, ela ainda estava viva, era dona do trono e ela não queria que ninguém chegasse perto do trono. Então, quando a pessoa passava no museu e olhava, ia lá olhar a beleza, a arte daquele trono, ela tinha uma raiva, ela tinha um ódio, tipo assim, esse trono é meu. 300 anos. 300 anos. Ela atrasou na evolução dela 3 séculos apegada a um trono de ouro. E eu vou perguntar, de que valeu isso na vida dela? Aí você vai falar, Regina, mas eu não tenho trono de ouro. Mas você tem mais de 2, 3, 4 casacos no armário, meia no seu pé, você tem um monte. Tem. Não pega não. Tira lá e dá com esse frio quanto a gente está precisando. Você tem o seu trono de ouro, eu também tenho o meu. Não faça isso. Não se apega, ficar guardando coisas, aumentar os armários para ter mais. Desapega. Desapega. E tem um outro caso muito semelhante. Um grande político de uma grande metrópole mandou fazer uma estátua em pé numa praça. E ele ficou, depois de desencarnado, ele ficou agarrado na estátua. E ele relata, isso está num livro muito interessante, e ele relata, livro espírita, tá? E ele relata depois numa reunião mediúnica, quando conseguiram tirar ele da estátua, ele relata que aquela estátua para ele era o corpo dele. Ele ficou acoplado, quase que eu erro na palavra, ele ficou ali junto daquela estátua para ter um corpo. E sabe o que ele relatou que mais o incomodava? Eram os pombos fazendo cocô na cabeça dele. Porque pombo adora uma estátua, né? Que era o que incomodava. Ele não se incomodou com frio, ele não se incomodou com calor, ele não se incomodou de estar num corpo de pedra. Ele não podia mexer com aqueles braços da pedra.
mas ele ficou ali. Eu não me lembro quantos anos. Conseguiram levar ele para uma reunião mediúnica, foi quando ele foi chorar. Eu achei que era o meu corpo. E eu me senti incomodado com as pombas, né? Derramando as fezes. E eu ficava todo escorrido daquelas fezes. Eu achava aquilo humilhante. Olha o que ele foi achar humilhante. Ele não achou humilhante ficar em pé, com dores no corpo, grudado a uma estátua de pedra, porque ele estava apegado àquele corpo que ele já havia perdido há muitos anos e já havia sido enterrado. Ele escolheu a estátua para ficar. São histórias bem tristes, né, gente? Então, ouvir Jesus, Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, desapega. Quem te pedir, dá. Quem te pedir emprestado, empresta. Está te obrigando a caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a desapegar de bens materiais. Isso aqui, ó, passageiro. Você vai, eu vou. Todos, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, todos um dia vamos passar para outra dimensão. Que o Senhor nos abençoe e eu deixo um grande beijo no seu coração.